Eu convido você a ler a palavra de Deus neste momento, onde diz assim: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Repita comigo, só o 14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Diz o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar, e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. E também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó e os seus carros, os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles e contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muros à direita e à esquerda. E assim o Senhor livrou a Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, o seu servo. Amém. Irmãos, quem aqui já ouviu aquela frase assim: faça a sua parte e eu te ajudarei? Alguém já ouviu? Ninguém ouviu? Quem ouviu, levanta a mão, por favor. Várias pessoas já ouviu. Agora eu tenho certeza que de repente alguém já até ouviu alguém falar assim, ó: está na Bíblia, faça a tua parte, eu te ajudarei. Infelizmente não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Não é um versículo da Bíblia. Embora não contradiz o que a Bíblia diz. Não contradiz. E muitas vezes, Deus está esperando a gente fazer a nossa parte, para que Ele veja que nós estamos prontos para receber o que Ele quer fazer. De repente você para e pensa assim: mas eu faço tudo certo, por que dá tudo errado? De repente você para e fala assim: mas o que eu fiz de errado? E às vezes nós ficamos refletindo, irmãos, muitas vezes Deus está tentando ajudar e a gente está atrapalhando.
Eu só sei de uma coisa, queridos. Deus, Ele cuida de nós. Amém? Você crê nisso? Deus, Ele cuida de nós. O tempo todo Deus está cuidando de algo para nós. O tempo todo Deus está fazendo algo por nós. O povo de Israel estava saindo do Egito, da escravidão, sendo libertos. E começando uma grande caminhada para a libertação. Mas o povo era um povo teimoso. Era um povo difícil de lidar. Tudo eles questionavam, eles duvidavam, eles temavam. E Deus falou assim, gente, eu estou querendo agir. Deixa eu fazer. Eles tinham visto cair 10 pragas sobre o Egito. E eles foram protegidos por Deus. E eles viram que Deus ia fazer. E de repente o Senhor falou. Eles começaram a clamar. Começaram a gritar. E começaram a apavorar porque eles saíram do Egito. E eles entraram por um vale onde havia montanhas de um lado, montanhas do outro. E de repente aquele vale deu na praia. E viu o mar. E quando eles viram o mar e não havia lado, para um lado não podia ir porque era montanha, para o outro não podia ir porque era montanha, para frente não podia ir porque era o mar. Olharam para trás, quem vinha atrás deles? Vinha Faraó com todo o seu exército. E aí o povo começou a clamar. Começou a gritar, começou a ficar desesperado. E aí Deus falou, Moisés, por que clamas a mim? Moisés, ele disse no versículo 14, que você leu comigo, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Vocês estão falando, vocês estão reclamando, vocês estão gritando, vocês estão apavorados, vocês vão calar. Vocês vão ficar sem voz, sem assunto. Vocês vão ficar abismados, apavorados, boquiabertos, porque o Senhor vai pelejar por vocês e vocês vão se calar. E Deus falou, por que vocês clamam a mim? Fala para o povo marchar. Fala para o povo marchar. E você, Moisés, em vez de ficar dando conversa para o povo, em vez de você ficar dando ouvido, levanta o teu bordão e toca nas águas. E o mar se abrirá. E aí, queridos, quando eles pararam de ficar falando e discutindo e pensando e remexendo, e eles começaram a fazer o que Deus queria que eles fizessem, quando eles fizeram isso, simplesmente algo aconteceu. Havia um anjo de Deus na frente deles, guiando eles. Aquele anjo mudou de posição, passou para trás. Já que o perigo agora era atrás, antes vocês precisavam que eu fosse na frente guiando para onde que vocês iam. E de repente eu levei vocês até a beirada do mar, vocês ficaram pensando que eu tinha levado para o lugar errado. E o anjo falou assim, eu vou sair da frente, eu vou para trás. E quando o anjo passou para trás, também a coluna de fogo. Imagina, queridos, uma grande coluna de fogo no céu, uma grande nuvem, mas aquela nuvem tinha um mistério de milagre, que para o povo de Deus ela era luz para eles enxergar o caminho. Mas para os egípcios que estavam atrás, ela era trevas. Os egípcios não enxergavam. E os egípcios com cavalos, com carros, com rodas, com equipamentos, eles não conseguiam alcançar o povo de Deus que estava a pé carregando ovelha, idosos, crianças, bagagem. Cansados, destreinados. E um exército preparado não alcançava eles. Por quê? Tinha um anjo de Deus separando eles. Havia a coluna da presença de Deus. E os egípcios não conseguiam enxergar o povo de Deus. Irmãos, o cuidado de Deus para nós é tão grande, tão grande, tão grande, que quando Deus ele nos protege, quem te deseja o mal nem te enxerga, porque Deus não deixa. O mal pode vir a qualquer velocidade, que Deus ele não deixa te alcançar, porque Ele te protege, Ele cuida de você. E aí, queridos, quando o povo entrou naquela água, diz a palavra de Deus que havia uma muralha de água de um lado, uma muralha de água do outro, e eles foram. E de repente eles foram. Os egípcios também entraram na água. E Deus falou, deixa que eu quero que eles entrem nessa água. E eles entraram na água, e quando eles iam, já iam saindo na praia, Deus falou, Moisés, toca na água de novo. Toca na água de novo, erga a tua mão. E aí Moisés tocou, a água baixou em cima dos egípcios. E eles ficaram ali. Irmãos, Deus ele nos protege, Deus ele nos livra.
E aqueles egípcios, o carro deles travava, agarrava as rodas, emperrava, tudo dava errado para eles, porque eles não estavam na presença de Deus. Irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, nós enfrentamos muitas lutas, perseguições. Mas quando é Deus que está na frente, quando Deus tem algo para a sua vida, irmãos, nada segura você, porque Deus está na frente. E algo que quando vem algo a te perseguir atrás, Deus também fica atrás de você. Ele fica na frente, Ele fica atrás. Ele é luz para você, e Ele é trevas para quem não crê. Eu quero falar para você, Deus Ele cuida de você, mas então o que eu vou fazer, pastor? Aí nós vamos fazer um trato aqui hoje. Digamos assim, qual que é a minha parte? E qual que é a parte de Deus? Será que eu vou fazer a minha parte, Deus vai me ajudar? O que eu vou fazer? Aqui Deus fez um trato com eles. A primeira coisa que Deus falou com eles, falou assim, olha, a sua parte, a primeira parte que vocês vão fazer, é há tempo de falar e tempo de estar calado. Tem hora que não tem nada que você pode falar para acrescentar. Tem hora que você repetir o problema, falar do problema, só aumenta. Já viu quando está sentindo calor? E você fica falando, nossa, está calor, está calor, está calor. Tem gente falando, está fazendo calor. Isso, mais aumenta o calor. Quando está fazendo frio, a pessoa começa a falar, nossa, mas está tanto frio. Fala do frio o tempo inteiro. E a pessoa não esquece que está frio. Então falar, gente, não resolve. E Deus falou assim, por que clamas a mim? Para de falar. Deixa eu falar. Deixa eu fazer. Já viu quando você está fazendo as coisas, você está dirigindo, e tem alguém falando? Você está querendo fazer alguma coisa e tem alguém falando, você não consegue. Deus está querendo fazer, gente. Primeira coisa, parar de murmurar. Deus ama ouvir o louvor. Louvor para Deus é algo que agrada a Deus. Mas sabe qual que é o louvor do demônio, gente? É a murmuração. O diabo ama ouvir a pessoa murmurar. Porque o tempo que ela está murmurando, ela está gastando as energias dela, que ela podia estar pensando uma ideia, o que eu vou fazer, como é que vai ser, podia estar orando, podia estar abençoando, ela está reclamando. E o problema está só aumentando. Aí daqui a pouco, se é a mulher, o marido não aguenta mais ver a mulher reclamar, e daqui a pouco todo mundo fica estressado, até a comida azeda fica ruim. Então, a primeira coisa, a nossa parte é não murmurar. Em segundo lugar, Deus falou, Moisés, e você, meu filho, ergue seu bordão, levanta seu cajado aí, meu filho, essa vara que você está na mão aí, ó, de pastor, essa vara que você levantou para o céu e choveu piolho, choveu pedra, choveu fogo, essa vara que você botou na água e ela virou sangue, essa vara que você, tantas coisas Deus fez, ela jogou no chão, ela virou cobra. Levanta essa vara aí, rapaz, já te dei a ferramenta. Eu já te dei a ferramenta, rapaz. A ferramenta do milagre está na sua mão. E Deus, Ele tem nos mandado levantar nossa vara. A vara, queridos, na época, quando o pastor que usava o seu bordão, no caso, ele levantava a vara para poder indicar a direção. Aí os outros pastores, os outros companheiros, as ovelhas, viam, é para ali que está indo. Então a vara significa direção, significa pastoreio, significa decisão. E aí Deus falou, Moisés, levanta essa vara, rapaz, isso aí não é para ficar guardado não, isso aí é para usar. E às vezes Deus tem nos dado aquelas ferramentas poderosas na nossa vida. Quer ver uma vara que espanta o mal? A oração. Às vezes você está falando e não está orando. Quer ver algo que é poderoso? O louvor da oração. Vai louvar a Deus, não tem nada para falar, canta o hino, esquece do problema. Vai ler a Bíblia, levanta a tua vara. Outra coisa que Deus falou com Moisés. Vamos marchar. O tempo que vocês estão parados aí, reclamando, diz ao povo de Israel que marchem. E marchar significa enfrentar o problema. Gente, deve ter sido muito interessante. Quando eles botaram o pé na água, e Moisés tocou, a água foi abrindo. Veio uma ventania, e aquela água foi abrindo. Mas eles tiveram que botar o pé na água, começar. E aquilo secou, eles andaram de pé enxuto. Às vezes nós queremos ver Deus fazer tudo. Não, depois que Deus fizer, não, queridos, Deus vai fazer. Ele vai fazer. Mas você tem que tomar uma iniciativa. Alguma coisa você tem que fazer. E aí Deus falou, fala ao povo de Israel que marche. Sabe o que é isso, queridos? Não fuja do problema, enfrente o problema. Mas enfrentar o problema não é assim, triste, aborrecido, nem reclamando, pesaroso, não, é enfrentar mesmo. É de cara.
de peito aberto, como um soldado quando ele marcha. Ele marcha como um soldado, gente? Ele estufa o peito e ele marcha. Ele mostra, estou indo. O que é isso? É você ir ao encontro do seu problema, mas tendo fé. Outra coisa, queridos, que Deus falou com eles, que a parte deles, era confiar. Imagina só o povo andando na água, eles nunca, talvez, né? Não tinham nem o hábito de nadar. Vendo água passando assim, quem sabe passou um peixe assim na beirada, e eles olhavam assim, o meio do mar. É muita confiança que eles tiveram em Deus. E nós temos que fazer a nossa parte. A nossa parte, queridos, é confiar no Senhor. Outra coisa interessante que Deus fala com Moisés 3 vezes nesse texto, no versículo 16, versículo 21 e 27. Deus fala, Moisés, ergue a sua mão, rapaz. Ergue a sua mão. Aí, na hora que Moisés levantou a mão, o mar abriu. De repente Deus falou assim, Moisés, agora abaixa a mão. O mar fechou. Irmãos, essas mãos nossas, ela tem um significado espiritual poderoso. Quando você ergue as suas mãos, é um ato de rendição. Mãos ao alto, já viu? Estou rendido. Mas também é um ato profético. Você abençoa. Mulher, você não pode fazer nada pelos seus filhos, pelos seus irmãos, seus parentes. Homem, você não pode fazer nada pelo seu trabalho. Está difícil. Ergue a sua mão. Deus, eu estou indo trabalhar. Abençoa lá meu trabalho. Deus, eu estou indo bater numa porta. Em busca de uma oportunidade. Irmão, levanta essa mão e abençoa. E às vezes nós não levantamos a nossa mão. Então essa é a nossa parte. Nossa parte muitas vezes é se calar. Muitas vezes, queridos, é marchar. Muitas vezes é levantar o nosso bordão. É apenas confiar em Deus. É estar de mãos estendidas profetizando. Só essa é a sua parte. E agora, qual que é a parte de Deus? A parte de Deus, queridos, em primeiro lugar, é nos orientar. Deus é que vai dizer para onde que você vai. Se Deus está no controle da sua vida, se você acredita que Ele cuida de você, você vai buscar a orientação dEle, você vai orar antes. Tem gente que resolve primeiro, decide, marca, depois que já está tudo tratado, fala, agora Deus abençoa. E Deus não tem nada a ver com aquele negócio. Como diz lá no Salmo 37, né, versículo 3, confia no Senhor e faz o bem. A gente confia em Deus, mas faz tudo errado. Então a gente tem que seguir a orientação de Deus. Antes de fazer as coisas, a parte de Deus é orientar. Deus, Ele orienta. A Bíblia diz, o Senhor Jesus prometeu que o Consolador, o Espírito Santo, Ele ia nos ensinar todas as coisas. Todas as coisas. O Espírito Santo ensina. Então você precisa de uma ajuda, o Espírito Santo ensina. O Espírito Santo me orienta. E Ele orienta mesmo, queridos. Ele orienta. Ele impede se alguma coisa de ruim vai acontecer, como impediu os egípcios, o carro deles dava defeito, eles não enxergavam, estava tudo errado. E o Espírito Santo vai abrindo caminho para você. Então Deus, a tarefa de Deus para nós é orientar. Outra coisa que Deus faz é guiar. Olha que coisa tremenda, queridos. Uma nuvem de fogo na frente guiando. O anjo de Deus guiando eles, orientando. De repente, queridos, aquele anjo, aquela nuvem de fogo passou para trás. E aquilo mantinha eles aquecidos à noite, com luz para poder saber onde caminhava, onde pisava. E de noite fazia o frescor no meio do deserto. Irmãos, Deus, Ele guia você. Deus, Ele te orienta, Ele te cerca na frente e atrás. Se você crê que Deus, Ele cuida da sua vida, Ele guia a sua vida. E às vezes nós ficamos temando com coisas que dão errado. Deus, Ele abre e Ele fecha portas, porque Ele guia a nossa vida. Outra coisa que Deus faz, a parte dele é proteger. Deus teve uma proteção tão grande deles, que os egípcios não os alcançavam. Quer dizer, eles eram bloqueados por Deus. Deus impedia que qualquer coisa atrapalhasse a caminhada do povo de Deus. E essa proteção, queridos, que Deus, Ele tem para a sua vida. Ele quer proteger a sua vida. Ele quer proteger você. Ele quer cuidar da sua vida. Deus também, Ele opera milagres. Deus, Ele abre mar,
fecha mar, faz fogo, como fez ali o fogo, a nuvem de fogo, ser escura para um e brilhosa para o outro. Deus faz coisas inexplicáveis. E aqui eu deixo uma palavra para você. Se o que você precisa é um milagre, então deixa isso para Deus, não tenta fazer não. Se o que você precisa é impossível, então deixa Deus fazer, porque Deus gosta de coisas impossíveis. Ele gosta de fazer coisas impossíveis. E a parte de Deus também é, queridos, livramento. O povo de Israel nem imaginava o tanto de coisa que Deus estava fazendo. Nem imaginava. E às vezes, queridos, nós nem imaginamos que Deus está te livrando, você está dormindo, seus filhos, sua casa, seu lar. Você nem imagina como que está. E Deus está livrando você. Você faz uma viagem, chega, nem imagina. Que passou, que poderia ter passado, mas Deus te livrou. Te deu livramento. Essa é a parte de Deus. Deus te orienta, Deus te guia, Deus te protege, Deus ele faz milagres, Ele dá livramentos à sua vida. E agora eu quero perguntar, você está disposto a fazer a sua parte? Você quer ver Deus fazer a parte dele na sua vida? Como é que você está caminhando? Você não está caminhando, está emperrando o caminho, o troço está travado e não vai. Deus ele quer abrir o mar para nós. Vamos nos calar. De repente você faz um voto de silêncio. Não vou mais falar desse assunto. Não adianta. Eu vou só orar. Mas também vou pegar meu bordão. Deus vai me dar ferramentas. Também vou levantar minhas mãos. Eu vou clamar, mas vou clamar a Deus. Eu vou marchar. Parado também não vou parar não. Ninguém vai me segurar não. Essa é a sua parte. E Deus está querendo fazer a parte dele na tua vida. Quer te guiar, te orientar, te proteger, te fazer milagres e te livrar. Cada problema que a gente enfrenta, queridos, cada dificuldade que a gente enfrenta é uma oportunidade para experimentar um milagre de Deus. De repente Deus, parece que Deus fica assim, olha, agora ele vai passar por isso, vamos ver como é que vai ser. Se ela estiver pronta para receber o milagre, é uma oportunidade para receber o milagre. E nós temos que crer. Quero que você ore pela sua vida. Feche seus olhos. Você crê que Deus está cuidando de você? Que Deus está cuidando da sua vida? Você gostaria de entregar a sua família, o seu lar, a situação que seja, qualquer que for, nas mãos de Deus? Aquilo que está pesado para você levar, para você fazer, você não está conseguindo. Põe nas mãos de Deus agora. Ele quer cuidar da sua vida. Oh Deus maravilhoso, Deus de poder e glória. Eu te agradeço, Pai amado, pelas nossas vidas, pela tua igreja. Pai amado, neste momento, Pai, nós apresentamos a Ti, Pai amado, nossa vida, pedindo cuidado de Deus sobre nós. Cuida, Senhor. Pai amado, nós entregamos para o nosso ser, a nossa alma, nosso lar, a nossa casa, os Teus cuidados. Nos perdoa, Senhor amado, quantas vezes falamos coisas que desagradam ao Senhor. Sendo que o Senhor declarou aquilo que foi ligado na terra vai ser ligado no céu. E muitas vezes para nós desligamos. E por isso não recebemos. Ah, Deus maravilhoso. Ensina o teu povo a marchar, meu Pai. Ensina o teu povo a marchar, a erguer as mãos ao Senhor, ó Pai amado. A confiar em Ti, ó Pai amado. A estender as mãos profeticamente, se entregando ao Senhor. Coloca, Pai, em nossas mãos, ó Pai, o bordão da vitória. Em nome de Jesus, Pai. E abre o mar para o teu filho, a tua filha, Pai. Abre o mar. Se alguma coisa, Pai, tem perseguido o teu servo, a tua serva, eu quero ministrar sobre ele agora, Pai amado, sobre essa casa, sobre o teu servo, a tua filha. Livramento, proteção. Te peço, Pai amado, guia, Pai amado, essa vida, Pai amado, que talvez não sabe para onde ir, o que fazer. Orienta. Faça milagres, ó Pai, dê livramentos, meu Deus, nós te clamamos, Senhor. Abençoa, Pai, nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus.